colocar aqui para gravar. Então, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dá só um ok para mim, por favor. Sim, sim. Obrigada. Sim. Tá bem. Esse link nosso, ele deve durar 40 minutos. E eu vou passar para vocês o link que a gente vai entrar quando esse cair, tá? Já deixei ele pronto para não dar problema. E aí eu não mandei antes para vocês para não confundir também. Então, eu vou colocar aqui no chat. Quando esse aqui estiver acabando, a gente vai migrar para esse. Só uns recados antes da gente começar. O meu e-mail institucional, muitos de vocês falaram que estava dando até erro para me mandar por e-mail, ele foi deletado ontem, porque realmente ele estava com um erro, tá? Tava um erro, tinha um erro de digitação no endereço. Então, o pessoal deletou e tá sendo criado um outro, eu acredito que até amanhã eu devo ter um outro e-mail institucional. Até lá, se vocês precisarem falar comigo, tem os meus e-mails pessoais que vocês têm. Vou até colocar aqui, tem esse, tem um outro do Gmail. Mas eu até passei o recado para vocês, não sei se eu cheguei a falar pessoalmente, que as atividades que vocês precisam fazer da disciplina, as atividades do AVA, todas elas, vocês vão entregar só na semana da prova, tá? Vocês não vão precisar me entregar nada antes da prova. Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Bárbara Martins Vieira, @gmail. Tem esse outro aqui, Bárbara Martins Vieira, @gmail.com. Tem esses dois e-mails aqui, que são meus e-mails pessoais. Então, em relação às atividades que vocês estão com dificuldade de me mandar pelo AVA, às vezes pelo e-mail da instituição, é por isso, tá? E aí, os nossos prazos para o pós-aula vai ficar até o dia da prova, que é na semana que a gente já viu lá em abril, tá bom? A aula de hoje, ela tem um pós-aula, então no final eu vou passar para vocês, vou explicar como que funciona. Hoje a gente vai falar sobre a PNAM, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A gente falou na aula passada sobre, deixa eu compartilhar minha tela. A gente falou na aula passada sobre transição demográfica, epidemiológica e nutricional. E aí a PNAM é a primeira grande política da nutrição que a gente vai estudar. E tem alguém aqui falando comigo? Acho que alguém me chamou. Qualquer coisa, vocês me chamam pelo microfone, tá, gente? Eu não tô conseguindo ver o chat aqui. Então, a PNAM é a nossa primeira grande política. Vocês vão ver muito a PNAM em disciplinas de saúde pública sempre, tá? Quando vocês atuarem na área de saúde pública, a PNAM, ela é uma dos nortes que a gente tem da nutrição dentro do SUS, tá? Que é do Sistema Único de Saúde. E essa política eu trouxe para vocês, para não ficar tão cansativo, um histórico de como que a gente chegou nessa política. E aí a gente vai sempre atentar, a gente vai estudar hoje a PNAM e tem outras aulas que a gente vai estudar outras políticas. Vocês vão se atentar sempre aos princípios e às diretrizes dessas políticas, tá? São coisas que a gente precisa se ater com bastante detalhe, porque é isso que vai diferenciar uma política da outra. Então, eu trouxe para vocês as políticas, as diretrizes as diretrizes e os princípios dessa PNAM, tá? E aí, a tarefa de vocês, o pós-aula, é um quadro resumo sobre essa PNAM, então, ali vão ter as principais características dela que vocês precisam, de fato, reter esse conhecimento, tá? Eu coloquei para vocês no AVA a PNAM incompleto, tá? Vocês vão ver que é um documento que tem mais de 80 páginas. Coloquei um artigo que relaciona a PNAM com a segurança alimentar e nutricional, que é um artigo bem legal também, um artigo brasileiro. E vou colocar para vocês, na hora que acabar a aula, os slides e o pós-aula, tá? Então, já está tudo lá. E aí, o link da referência é a referência mesmo da própria PNAM, que vocês conseguem fazer o download, mas eu já coloquei lá para vocês no AVA também. Então, o nosso objetivo hoje vai ser a gente identificar os princípios e os propósitos da PNAM, relacionar as diretrizes da PNAM com a segurança alimentar e nutricional e contextualizar a importância dessa política na promoção da saúde. Então, como a gente falou, a saúde pública, ela sempre vai ter esse foco de promoção da saúde e prevenção de doenças,
né? Então, a gente sempre vai tentar contextualizar isso. E a nutrição é uma área que deixa isso muito claro, quanto a prevenção de doenças e a promoção de saúde é muito mais eficaz que o tratamento, visto que as doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças que a gente tanto luta, né, no Brasil hoje, diabetes, obesidade, a hipertensão, doenças cardiovasculares, são doenças que não têm cura. Então, a gente precisa, de fato, prevenir para que isso não aconteça, tá? Então, esses são os nossos objetivos. E aí a gente começa pensando, né? O que a gente acha que é o papel do nutricionista na saúde coletiva? O que será que é isso? Então, como é o contrário de outras áreas da saúde, a nutrição, a gente tem aqui o papel, deixa eu pegar meu pointzinho aqui, a gente tem aqui o papel de prevenir o desenvolvimento, a disseminação de doenças e demais problemas de saúde, tá? A gente vai sempre olhar, gente, essa parte de prevenção de doenças e promoção da saúde em uma determinada região, tá? Indivíduos de uma determinada região. Então, por isso que nós temos aí a atenção do município, do estado e da União, né? A gente vai olhando sempre em populações. Eu consigo, dentro da saúde pública, ter políticas específicas para grupos específicos. A gente viu isso na aula da semana passada, né? Que a gente tem a política do idoso, do adolescente, da gestante, da mulher, do adulto, né? Do homem. Então, a gente tem sempre esse foco em grupos populacionais. Isso acontece também quando a gente se refere, por exemplo, a quilombolas, indígenas, tá? Isso também acontece. Na nossa cidade, na nossa sociedade, na civilização, na nossa cidade urbana, no meio urbano, as cidades são geralmente distribuídas em macro-regiões. Então, a gente tem as regiões norte, sul, leste, oeste da cidade, tá? Em Goiânia, a gente tem noroeste, tem sudoeste, que são as macro-regiões que são divididas para aquela população ali ser atendida por um núcleo específico da saúde, né? O que a gente chama de unidade básica de saúde, tá bom? Então, aqueles indivíduos daquela região vão ter aí essa atenção básica voltada para eles, tá? Esse é o principal foco do nutricionista na saúde coletiva. Então, o nosso papel principal é prevenir doenças relacionadas à alimentação e à nutrição, ao mesmo tempo que a gente promove hábitos alimentares adequados e saudáveis, sempre tendo os principais subsídios da PNAM. Então, a PNAM, ela vem como uma ferramenta para as nossas ações dentro da saúde pública, tá? Então, ela vem aí nos trazer um norte. É ela que vai nos dizer quais são as ações. Então, eu, como nutricionista de saúde pública, eu sou nutricionista da Unidade Básica de Saúde da região leste de Anápolis, por exemplo. E eu sei que eu preciso ter ali uma série de ações de prevenção de doenças e de promoção de saúde, mas eu não sei exatamente para onde eu vou, né? O que eu vou fazer? Da onde eu vou começar? Qual que é a minha prioridade? Isso vai estar descrito na PNAM, tá? Então, a gente sempre tem que ter os princípios da política e as diretrizes na nossa cabeça, tá? Que foi o que eu falei para vocês quando a gente começou a aula. Então, lembrando um pouco do que a gente falou na aula passada, nós passamos, então, de um país com altas taxas de desnutrição em 1970 para ser, em 2008, um país que metade da população apresenta excesso de peso. Então, a transição nutricional fez com que a nossa população hoje tivesse uma incidência, né, uma prevalência de doenças diferentes daquelas encontradas em 1970. O que foi preconizado para nós de saúde pública na década lá em 1970 não pode ser aplicado hoje, porque não vai condizer com a nossa realidade. Então, a gente vai ver que a PNAM mesmo, ela foi primeira vez publicada em 1999, mas agora em 2011 ela passou por uma reformulação e uma atualização, tá? Exatamente por isso, por essas transições que acontecem. A gente viu que a gente teve a transição demográfica, né, das pessoas saindo do meio urbano, do meio rural para o meio urbano. Depois, logo, a gente teve a Revolução Industrial, né? Então, a gente sai daquela fase de carência nutricional, de escassez de alimentos, para uma era mais tecnológica, urbana, industrializada, que a gente tem aí os excessos
de gordura, carboidratos, conservantes, né, e carência de micronutrientes em grande maioria. Tá bom? Então, a gente tem que casar essas transições com o cenário que a gente vive hoje de doenças e de prioridades do nutricionista na saúde coletiva. Então, uma dessas doenças, né, que chama bastante atenção é a obesidade. Como nós falamos na aula passada, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Eu não tenho uma causa para obesidade, sim, são várias as causas. Então, a gente tem aqui causas de natureza demográfica, né? Ou seja, o lugar que essa pessoa reside. A gente já comentou que, por exemplo, no Brasil, a gente ainda tem quadros de fome? Tem, a gente tem sim populações vivendo abaixo da linha da pobreza. E essa situação, ela acontece muito na região norte e nordeste do nosso país, que é uma região mais precária, né, de recursos socioeconômicos mais precários, e até mesmo de clima, né, então a vegetação lá sofre a parte de agronomia lá não é tão desenvolvida quanto a nossa aqui. Então, o lugar que essa pessoa mora, né, demograficamente falando, a economia dessa população, a epidemiologia e a cultura, tá? Além de fatores ambientais, faz com que seja, então, uma doença multifatorial. Então, não tem uma causa para obesidade, ela tem uma série de causas. A gente até falou disso, a gente já viu isso enumerado, são mais de 10 causas para obesidade. E aí, lembrando que a pessoa com IMC acima de 25 até 29,9 é sobrepeso, tá? A partir do IMC 30, aí sim é obesidade. A partir de 35, obesidade 2 e mais que 40, obesidade 3. Essa classificação, gente, é para adultos saudáveis, tá? Não se aplica para crianças e para idosos. É outra classificação. Para idoso, abaixo de 22 é baixo peso e acima de 27 está acima do peso, tá? Essa classificação aqui é para adultos. Um outro problema de saúde, aqui que eu falei para vocês, é a desnutrição. E eu trouxe essa imagem aqui porque quando eu estava pesquisando, né, para montar a aula e coloquei para pegar uma figura de desnutrição, me chamou a atenção uma coisa. Nós vemos só crianças aqui negras, né? Nós não vemos crianças brancas. Isso aqui é a tela que saiu para mim de pesquisa. E a gente vê aqui, ó, situações de moradia precárias. A gente consegue ver aqui terra, né? Terra, tijolo. A grande parte dessas crianças ainda vivem em casas de pau a pique, tá? Então, a prevalência de desnutrição crônica, ela ainda acontece no nosso país, tá? Sobretudo nos grupos mais vulneráveis, que são os indígenas, crianças indígenas principalmente, quilombolas, né? Os moradores da região norte e nordeste do nosso país, que são pessoas que vivem no que a gente chama de bolsões da pobreza e dependem, né, do governo, de programas de transferência de renda do governo para sobrevivência. Eu não sei se alguém tem o hábito de assistir Profissão Repórter, ontem até passou no Profissão Repórter, a situação de famílias no norte e nordeste do país que estavam vivendo com o auxílio emergencial do governo. Então, eu até falei para vocês daquele filme Ilha das Flores, que é um filme mais antigo, mas o que apareceu ontem, uma reportagem feita como um documentário, é que existem pessoas hoje que disputam o lixão com outras pessoas que vendem o lixo, o resto da comida, para fazer lavagem para os porcos. Tá? Passou isso ontem na televisão. Depois, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem lá na Globo, chama Profissão Repórter, o programa que passou ontem, falou exatamente isso que eu estou falando para vocês. De um lado, você tem um pai pegando o resto do alimento do lixo para alimentar a família, e do outro, você tem uma mulher recolhendo o resto do alimento ali para poder vender para quem faz lavagem para os porcos. Isso acontece na nossa região. Então, é um país que a gente tem de grandes desigualdades. Por isso que a gente tem essa diversidade de políticas e de atenção voltada para grupos específicos. Além da obesidade e da desnutrição, na saúde pública, as preocupações da nutrição vêm da diminuição dos índices de aleitamento materno, né? A gente sabe que é preconizado o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e o complementar até os 2 anos de idade. E isso vem decrescendo muito no nosso país. Com isso, a gente tem um início precoce da alimentação escolar, da alimentação complementar. Então, se essa criança não está sendo amamentada pela mãe no leite materno, ela vai então procurar outra fonte de alimento que inicie então uma alimentação complementar
precocemente, antes dos 6 meses, no aleitamento materno exclusivo, ou quando a gente faz uma introdução de maneira equivocada na alimentação dessa criança, sem orientação, né? A substituição da nossa dieta tradicional, arroz, feijão, né, comida de verdade, por alimentos ultraprocessados, declínio do nível de atividade física, que junta com uma dieta rica de alimentos de alta densidade energética, carboidratos e gorduras, e baixa concentração de nutrientes. A gente ainda tem no nosso país grandes populações aí, grandes grupos populacionais com deficiências de vitamina A e ferro, e o desajuste de consumo de iodo por adultos. Por quê? O sal de cozinha que a gente consome é um sal iodado, ou seja, é um sal que tem iodo. Esse iodo foi acrescentado no sal para prevenir uma doença por deficiência de iodo. Só que as pessoas estão consumindo muito sal. Então, a gente está tendo aí um desajuste, elas estão consumindo muito sódio e muito iodo também, tá? Então, são outros agravos nutricionais que fazem parte da preocupação do nutricionista hoje na saúde pública. E aí, nesse sentido, a gente tem a PNAM. A PNAM, ela é uma resposta específica do SUS, gente. A PNAM, ela conversa com o SUS de maneira muito direta e muito clara. Por quê? Porque essa política, ela veio para colocar as ações da nutrição de enfrentamento à nossa situação brasileira em relação à parte alimentar e nutricional. Tá? Então, quando o SUS precisou dar uma resposta para essas doenças, essas deficiências e excessos de nutrientes na alimentação, aí nós tivemos, então, a publicação da PNAM, tá? Então, essa aqui é a logozinha da PNAM, que foi publicada agora, a última versão dela em 2011, é toda laranjadinha. E a gente não teve a PNAM surgindo de uma hora para outra, tá? A gente teve lá, com a Constituição Federal, a incorporação, no artigo 6º, da nossa alimentação como direito social. E a gente tem isso garantido em Constituição, que o ser humano ele tem o direito à alimentação e saúde, tá? Então, a gente precisa entender como que isso vai ser conquistado. E aí, esses daqui são os passos seguintes. Então, em 2006, nós tivemos a publicação da Lei 11.346, que é a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a gente chama de LOSAN, tá? Essa LOSAN, ela trouxe muita força também, ela conversa com a PNAM, tá? Em 2010, a gente teve a outra política sendo lançada na área da nutrição, que é a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e aí nós tivemos em 2011 uma lei que regulamenta a Lei 8.080. Essa Lei 8.080, gente, ela é muito conhecida na área da saúde, é a Lei Orgânica da Saúde, tá? Ela institui a rede de atenção à saúde, tá? E os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do que vai acontecer. A rede de atenção é aquilo que eu falei para vocês, que a gente tem atenção primária, secundária e terciária dentro da saúde pública. Então, essa lei aqui, a Lei 8.080, ela é extremamente importante para nós, assim como a Política Nacional de Segurança Alimentar e a LOSAN também. A gente vai ter a oportunidade de conhecer essas políticas e essas leis na disciplina, tá? Então, tanto lei como decreto são bases diretivas, tá? Elas fortalecem as nossas ações de alimentação e nutrição dentro do SUS. Então, são todas ferramentas que têm o mesmo objetivo. Não são todas iguais, tá? O que, em relação a diretrizes, princípios, elas são diferentes, mas todas trabalham para o mesmo fim. A PNAM, ela foi, então, aprovada em 1999, a sua publicação. Aí, o que motivou a gente ter essa divulgação, né? A elaboração e a divulgação da PNAM? Foram essas transformações que nós conversamos, as transformações sociais que a gente teve, que mudou o padrão alimentar e o consumo da nossa população. Então, a gente teve diminuição da pobreza, exclusão social e o aumento da fome e da desnutrição. O aumento, a gente diminuiu pobreza e exclusão social, diminuiu fome e desnutrição também, ao mesmo tempo que a gente aumenta excesso de peso em todas as camadas da população. Tá? Então, isso daqui motivou muito a divulgação e a revisão da PNAM que aconteceu em 2011. Então, a primeira versão em 1999, e aí com todas essas mudanças que a gente teve, ela foi revisada e atualizada aí com uma portaria publicada em 2011. Tudo que eu vou trazer para a aula de vocês hoje é da PNAM já de 2011, tá bom? Vamos para outro link, pessoal. Deixa eu sair aqui.
porque a gente já vai cair, tá? Eu coloquei aqui para vocês do ladinho, aí eu espero vocês lá.